Essa é a parte 3 da aula de reabilitação do complexo do ombro com foco nas condições ortopédicas. Se você está por aqui, você já deve ter assistido a introdução e a primeira parte. Então, nesse bloco em especial, eu vou conversar com vocês a respeito da proposta do diagnóstico cinético funcional para o ombro, que foi feita pelo professor Martin Kelly, pelo Dr. Martin Kelly e seus colaboradores em 2013. Nós já conversamos na parte anterior a essa a respeito do desafio que é para fisioterapeutas tomar decisões que estão baseadas no diagnóstico anatomopatológico, ou seja, naquele diagnóstico que tenta identificar a fonte do problema do paciente a partir da estrutura, o diagnóstico que é feito pelo clínico, normalmente por um médico ortopedista. Nós já vimos também, que quando a gente está falando do rótulo diagnóstico síndrome do impacto, o que costuma acontecer muito é que com esse nome a gente não consegue saber qual a apresentação clínica dos nossos pacientes. Eu só vou conseguir determinar os tratamentos de pessoas que têm o rótulo diagnóstico síndrome do impacto depois que eu proceder à minha anamnese e à minha avaliação física. Portanto, mais adequado seria que fisioterapeutas tomassem decisões baseadas em um diagnóstico que a gente chama de diagnóstico cinético funcional. Isso não acontece exclusivamente na ortopedia, Isso é muito comum nas várias áreas da fisioterapia. E eu já comentei isso um pouquinho na introdução, mas eu quero só reavivar a memória de vocês antes de passar definitivamente para os diagnósticos. Quando a gente vai para a nossa vida real, para a nossa realidade clínica, o fato de que o diagnóstico médico não indica para nós que tratamento o paciente vai receber é muito comum. Por exemplo, se a gente tiver aí um acidente vascular cerebral hemorrágico, o neurologista vai estar tratando, o problema para conter e reduzir os efeitos do extravasamento sanguíneo, mas no momento em que ele vai para a fisioterapia, o diagnóstico AVC hemorrágico não diz nada para nós. Não diz, por exemplo, se esse paciente vai chegar de cadeira de roda, totalmente acamado, na maior parte do tempo, ou se ele, por exemplo, pode passar por um treinamento de marcha entre barras. Portanto, como eu disse, isso não acontece exclusivamente na área da ortopedia, muito menos exclusivamente para o ombro. Mas quando a gente está falando de diagnóstico, era importante que esse diagnóstico, fosse realizado através da coleta de dados, conhecimento prévio dos clínicos e raciocínio clínico. Essas coisas em conjunto dariam para nós, então, a capacidade de identificar pelo mesmo diagnóstico grupos mais uniformes de paciente, portanto, grupos com características semelhantes, que dariam para nós a informação de prognóstico e também direcionariam os nossos tratamentos. Então, o correto era que os nossos diagnósticos fossem capazes de, cada vez que eu dou esse nome para o paciente, esse nome para a história clínica do paciente, eu teria grupos parecidos, com deficiências parecidas, eu saberia quanto tempo eu precisaria para reabilitá-los, ou teria uma boa estimativa disso, e também saberia com qual tratamento proceder à reabilitação desse paciente. Hoje, por exemplo, os nossos prognósticos estão muito mais informados pelas características anatomopatológicas quando a gente está assumindo, tomar decisões através de diagnósticos médicos. Mais uma vez, eu também já disse isso numa outra parte da aula, diagnósticos anatomopatológicos ou de estrutura para o ombro informam prognóstico de tempo de reabilitação. Eu já comentei isso. Rupturas parciais ou completas, elas levam aí 24 semanas em média para serem reabilitadas, enquanto que uma tendinopatia sem ruptura pode levar a metade desse tempo. Então, o diagnóstico médico nos ajuda no prognóstico, mas é diferente daquele exemplo também que eu dei do fortalecimento muscular, em que você sabe exatamente o que está acontecendo e está mais direcionado, porque toda vez que a gente fala fraqueza, você sabe qual é o tratamento e sabe quais são as repercussões dessa fraqueza para a função e para aquele determinado músculo ou grupo muscular. Portanto, o que a gente está falando é da importância de criar, e de ter um diagnóstico que é próprio do fisioterapeuta, que ao invés de estar preocupado com a anatomopatologia, está mais preocupado com a cinesiopatologia, ou seja, com o quanto de movimento ou função está prejudicado. E veja,
Cinético patológico ou cinético patologia não significa que o movimento causa lesão, não é disso que a gente está falando. A gente está falando das disfunções de movimento, tá bem? E com essa informação que o fisioterapeuta é expert, é o nosso corpo de conhecimento, é a nossa expertise profissional, é aquilo que nós fazemos. Então, com o nosso conhecimento prévio, a coleta de dados que a gente faz de anamnese e de exame físico, e o nosso raciocínio clínico, com base em tudo que a gente sabe, a gente conseguiria, então, criar intervenções baseadas em movimento para o retorno funcional dos nossos pacientes. Enquanto que o médico está preocupado com a questão da estrutura, né? Com o que da estrutura está em condições de patologia ou de doença. E os tratamentos são diferentes, eles normalmente são cirúrgicos, são farmacológicos, são de intervenções invasivas ou não invasivas, mas direcionadas à patologia tecidual, enquanto que nós estamos buscando mais função. Bem, dito isso, vocês já viram essa imagem também na introdução dessa aula, só para nos lembrar, então, que o rótulo diagnóstico síndrome do impacto, ele não indica qual é o tratamento que você vai fazer. Ele não indica prognóstico diretamente para nós, o termo síndrome do impacto, e ele também não nos diz com que ferramentas, com que intervenções nós vamos trabalhar nesses pacientes. E é por isso que esse diagnóstico é tão difícil de ser utilizado por nós e nós precisamos usar o diagnóstico cinético funcional. Então, toda vez que a gente está falando de um diagnóstico que é baseado em movimento, a gente tem várias vantagens, entre elas. Ele é mais compatível com a nossa formação profissional, porque ele é consistente com o nosso conhecimento técnico, né? E com as nossas etapas de tomada de decisão para um tratamento que tem foco em função, redução de dor. Ele também potencializa a comunicação entre profissionais. Por quê? Porque a gente usa uma terminologia específica que nós conhecemos bem, que é relacionada ao movimento, como é, por exemplo, fraqueza muscular, inflexibilidade ou encurtamento muscular. Esses termos técnicos são próprios da nossa profissão. A gente compartilha eles com a educação física, com outros profissionais do movimento, mas eles são próprios da formação do fisioterapeuta e eles têm também um significado próprio para nós na hora de tomar decisões clínicas. Outra coisa é que o diagnóstico cinético funcional nos permitiria receber clientes independente da indicação médica, ou seja, nós poderíamos passar a ser profissionais de primeiro contato. Vocês devem ter escutado essa expressão antes, ou se não escutaram, uma hora vão acabar escutando. Hoje, nós não somos considerados no Brasil profissionais de primeiro contato. Então, mesmo no Sistema Único de Saúde, o paciente precisa passar por um médico e ele recomenda a fisioterapia, e aí ele vai para um serviço de físio. Eu sei, nós sabemos que nós temos profissionais hoje que recebem em suas clínicas pacientes sem ter um diagnóstico médico primeiro. Isso acontece em várias partes do mundo. Nos Estados Unidos, cada vez mais, ainda tem alguns estados que o físio não é profissional de primeiro contato, e a Associação Americana de Fisioterapia luta para mudar esse cenário. Para mudar o cenário e se tornar um profissional de primeiro contato, várias coisas precisam ser realizadas, como, por exemplo, melhorar a nossa formação para diagnósticos diferenciais e identificação de fatores de risco físico. Sem isso, é melhor que o fisioterapeuta continue recebendo um paciente depois de uma avaliação médica, porque nós não queremos que a profissão aí se exponha à difamação pública, a um desserviço à sociedade. Então, quanto melhor você estiver formado, quanto melhor você proceder diagnósticos diferenciais e identificar condições clínicas que merecem a referência ou para um médico ou para um outro colega que é profissional de saúde, melhor você pode se sair no mercado, pode se destacar e pode receber pessoas na sua clínica se sentindo mais seguro e confortável para isso, como primeiro contato. Além disso tudo, como vantagem de usar o diagnóstico cinético funcional, a gente tem o fato de que ele permite aplicar a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade de Saúde, né, no nosso processo de tomada de decisão. Ou seja, eu posso partir lá das participações, das atividades e participações do meu paciente para compor aí o meu destino final de reabilitação e alta dos pacientes. Porque esse modelo cinético funcional, ele inclui os fatores psicossociais, ao contrário do que algumas pessoas pensam. Então, hoje,
o que a gente sabe? Que diagnóstico anatomopatológico, ele é importante, ele identifica, né, e prioriza aí a questão da estrutura e da patologia. Ele também informa prognóstico, informa se a pessoa precisa de uma cirurgia ou não, né? Isso é importante para nós, como apoiadores da equipe, certo? Participantes do processo de reabilitação desses pacientes, ao passo que o nosso diagnóstico de reabilitação, ele vai nos permitir identificar as deficiências e tratar esses pacientes de uma maneira mais adequada. Ele pode informar prognóstico, mas nem sempre informa, tá? Então, para algumas condições, por exemplo, dolorosas, crônicas, pode ser que a gente não tenha tanta certeza de prognóstico, se a gente não estiver olhando também para o diagnóstico que o médico faz. Bem, essa ideia não é nova. Nós estamos falando de algo que vem desde 2008 no ombro. Esse paper é um paper que já falava a respeito da importância de a gente abandonar o diagnóstico anatomopatológico, ou usá-lo menos, certo? E passar a usar um diagnóstico que desse para nós a possibilidade de ter subgrupos que são mais parecidos e que, portanto, nos dariam a perspectiva de entender melhor qual vai ser o curso do nosso paciente durante a reabilitação. Então, vocês veem que quando as pessoas lá fora estão falando de reabilitar paciente que tem síndrome do impacto, tudo bem, isso é um nome que chama atenção, comercialmente é interessante para você botar lá no nome de uma palestra de congresso, mas cada vez mais a gente deveria estar no rumo dos diagnósticos cinético-funcionais. E no ombro, em especial, isso teve um ganho significativo quando saiu a publicação desse paper do Martin Kelly. Eu vou botar essa imagem em destaque para vocês, mas quero aproveitá-la um pouquinho agora. Ela está meio pequena, eu sei, mas quero aproveitar um pouquinho agora porque tem uma pequena tradução aqui, tá? Esse artigo do Martin Kelly, como eu disse para vocês, ele é um guideline, ele está disponível para quem está dentro da disciplina para ver. É um guideline para capsulite adesiva, só que na introdução eles fazem a definição de 3 principais grupos de diagnóstico para disfunções do ombro. E nesses 3 grupos principais de diagnóstico, a gente tem dor no ombro e déficit de mobilidade, que caracterizaria para nós pacientes que têm capsulite adesiva. O segundo diagnóstico é limitação da estabilidade e coordenação do ombro, no qual entrariam luxações da articulação do ombro, entorse, lassidão, ou seja, a instabilidade multidirecional. E o terceiro grupo grande diagnóstico é a dor no ombro com déficit de potência muscular, que é o que substituiria o diagnóstico médico de síndrome do impacto. Por que eu estou falando substituiria? Porque essas são as principais características de pacientes que vêm com esse rótulo para nós. Por exemplo, quando eu falo capsulite adesiva, a maior parte dos pacientes tem uma progressiva redução de ADM acompanhada de dor persistente. Essa é a maior característica de um paciente com capsulite adesiva. E essa é a principal queixa deles para nós na fisioterapia. Tenho dor e estou perdendo função por perda de mobilidade articular. O resto que for aparecer ao redor são outras deficiências que vão estar associadas, mas essa é a principal característica desses pacientes. No diagnóstico 2, de limitação de estabilidade e coordenação do ombro, muita gente fica assim, mas Ana, a gente vai tratar instabilidade traumática direcional no mesmo diagnóstico das instabilidades multidirecionais? Sim, porque no fim, passada a fase aguda do trauma, certo? E eu não estou falando de um trauma direcional de instabilidade no qual houve um reparo cirúrgico, estou falando de opções onde o médico disse, não vai fazer cirurgia, vamos tentar o conservador primeiro. Passada a fase inicial traumática, na avaliação do paciente, o que a gente tem, tanto nos traumas, nas instabilidades traumáticas, como nas atraumáticas, é uma significativa limitação da estabilidade, a pessoa em algum momento fica instável, e isso tem a ver com a coordenação da musculatura ao redor da glenumeral, por exemplo. Então, eu estou falando da necessidade de criar fortalecimento, né? Tempos de reação mais curtos, melhora no recrutamento e na estabilidade da glenumeral. E para isso, os exercícios, as técnicas são as mesmas. E é por isso
que esses dois grupos de pacientes entram dentro desse mesmo diagnóstico. Lembra? Ele deve informar características semelhantes com tratamentos semelhantes e prognósticos semelhantes. O último grupo dos principais diagnósticos é a dor no ombro com déficit de potência muscular, ou síndrome do impacto. Por quê? Porque essa é a principal característica desses pacientes que têm essa dor no ombro, que aparece no meio do arco de movimento e que é principalmente reproduzida com a contração de rotadores externos contra uma resistência. Portanto, vejam, esses são diagnósticos cinético-funcionais que reúnem características semelhantes de pacientes que têm o mesmo rótulo médico, tá? E aí eu vou mostrar para vocês agora em detalhes. Por quê? Porque quando a gente fala de diagnóstico cinético-funcional, muitas vezes as pessoas têm a ideia de que é fazer o exame físico e listar as deficiências que encontrou, e não se trata disso. Quando a gente lê o artigo do Martin Kelly, tem bem declarado quais são as características que incluem e excluem esse paciente desse diagnóstico. Por exemplo, no déficit de mobilidade e dor no ombro, que caracteriza pacientes com capsulite adesiva, a gente está falando de pacientes que relatam um início gradual e piora progressiva da dor e da rigidez. A dor noturna é significativa, né? E a pessoa progressivamente perde as habilidades funcionais, principalmente na fase que o ombro está congelando. A amplitude de movimento passiva da glenomeral está significativamente limitada em múltiplas direções, mas é principalmente na posição com o braço do lado do corpo, tentando rotação externa, que a gente tem a maior limitação de movimento, certo? E aqui tem outras características, ao lado daquilo que descartaria o diagnóstico cinético-funcional de déficit de mobilidade e dor no ombro. Por exemplo, uma evidência radiográfica de artrite glenomeral, porque a artrite glenomeral também oferece essa sensação de rigidez, mas normalmente essa sensação de rigidez tem as características próprias de artrite, que incluem, por exemplo, ao longo das tentativas de se movimentar, conseguir aliviar essa sensação de rigidez, mas, se a pessoa tem osteoartrite, ela não tem as características do diagnóstico cinético-funcional de déficit de mobilidade e dor no ombro, porque ela não vai ter essa limitação e a mesma apresentação clínica. Além disso, o prognóstico é diferente, o tratamento é diferente, certo? A artrite glenomeral, na classificação do Martin Kelly, cai na quarta caixinha, que chama outros diagnósticos, que são diagnósticos para os quais eles não conseguiram criar essa uniformização ainda, e são também diagnósticos menos frequentes, tá? Então, para o diagnóstico 2, que é o de estabilidade do ombro e coordenação, né? O que a gente tem? Normalmente, pacientes que estão numa faixa de idade menor que 40 anos, lembrando que a instabilidade traumática pode acontecer a partir de qualquer idade, mas a pessoa relata uma história de sensações de luxação ou instabilidade, seja ela no momento do trauma, seja porque a pessoa sempre percebeu sua articulação meio solta, meio amolecida, meio frágil, meio instável, tá? Que é a história característica de quem tem instabilidade multidirecional, é lembrar-se de que a articulação sempre foi um pouco mais molinha, né? Mas a principal característica que inclui o paciente aqui nesse grupo diagnóstico é esse excesso de movimento glenomeral que pode acontecer em qualquer uma das direções, tá? A pessoa também refere a apreensão dos limites finais dos movimentos. Por quê? Porque ela tem essa sensação, né, de que a articulação é instável. Se a pessoa não se lembra de ter histórico de deslocamento, seja ele traumático ou multidirecional, a gente descarta, né? No conjunto de, além de não perceber esse histórico, de não relatar essas ocorrências de instabilidade, ela tem aí uma presença de limitação global ou apreensão a movimentos passivos, sem apreensão nos movimentos passivos do ombro. Por quê? Porque essa característica de limitação global é típica da capsulite ou da osteoartrite e não da instabilidade. E, por fim, a dor no ombro com déficit de potência, né, muscular, que é o diagnóstico
que a gente usaria em substituição à síndrome do impacto, porque são as duas características mais importantes desses pacientes para nós na clínica. Eu gostaria de lembrar vocês vão ver, né, através do que a gente usa para descartar esse diagnóstico, que o diagnóstico de dor no ombro relacionado ao espaço subacromial, síndrome do impacto, ou o nome que vocês queiram dar, é um diagnóstico de exclusão. O que isso significa? Você não tem capsulite, você não tem instabilidade, você não tem osteoartrite, você não tem uma fratura, você não tem um tumor, você não tem um osacromiale. Se você não tem nada disso, então essa dor no ombro só pode ser impacto. É assim que é feito o diagnóstico médico, clínico, anatomopatológico. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, é o que acontece também para o nosso diagnóstico cinético funcional. Vejam quem são os pacientes que não entram nesse grupo. Pessoas que, né, que têm histórico de deslocamento, ausência de dor nos testes contrarresistidos, força normal de rotadores e bíceps, perda significativa de amplitude. Então, se vocês olharem, né, histórico de deslocamento é o diagnóstico de luxação. Perda significativa de amplitude é o diagnóstico de capsulite. Força normal não acontece nesses pacientes. Então, o que eu estou falando? Estou falando de que a gente descarta os outros diagnósticos para depois considerar a inclusão no diagnóstico síndrome do impacto. Síndrome do impacto se caracteriza do ponto de vista cinético-funcional, principalmente por sintomas desencadeados ou agravados em atividades repetidas acima de 90 graus de elevação, sensação de pinçamento no meio do arco de movimento, ou de dor, né? Dolorimento, dificuldade de realizar, e o arco doloroso na elevação ativa do braço. E esse arco doloroso é de meio de movimento, entre 40 e 100 graus. Para cima de 100 graus, se a pessoa tem dor no final da amplitude, a gente desconfia de osteoartrite acromioclavicular, ou esternoclavicular, mas algo relacionado à clavícula e não mais à glenomeral, tá? E a última das características, né? A gente já falou da fraqueza dos músculos do manguito, a reprodução da dor na resistência dos músculos do manguito. Então, quando eu peço as rotações interna ou externa, que eu estou testando os diferentes músculos do manguito, a pessoa refere dor. E essa dor pode ser reproduzida, então, quando você está fazendo os testes, que são os testes provocativos de dor no ombro, aqueles ortopédicos, quase todos combinam ou ativamente ou passivamente, né, você ter aí a reprodução da dor dentro do arco de movimento de elevação. No próximo bloco, nós vamos falar de roteiros de tomada de decisão baseados em diagnóstico cinético funcional. E aí essa coisa toda vai se amarrar para vocês a respeito de como fazer a decisão de tratamento.